Os animais geralmente sabem quem devem enfrentar e quem evitar, mas quando o dia é ruim, eles acabam se metendo com o adversário errado. Número 1. O jacaré e a enguia elétrica. Esse jacaré escolheu de forma nada inteligente uma enguia elétrica como almoço, mas acabou sendo o último erro da sua vida. Assim que mordeu a enguia, levou um choque de 600 volts, uma descarga elétrica devastadora. O ataque resultou na sua morte imediata. Número 2. A águia careca contra o caranguejo. Que defesa surpreendente! A natureza nunca falha em mostrar seu lado incrível. Uma águia careca decidiu caçar um caranguejo, mas o almoço não estava disposto a ser devorado. Assim que a ave tentou agarrá-lo, o caranguejo reagiu e partiu para cima, deixando a águia completamente assustada. Ele chegou a subir no rosto dela, forçando-a a se afundar cada vez mais na água. Número 3. O rato que enfrentou o gato. Está claro que a águia estava em apuros, mas não foi a única. Um gato achou que teria um lanche fácil ao encontrar um rato, só que esse pequeno roedor estava cansado de fugir. Ele se virou e desafiou o felino, que acabou correndo para salvar a própria pele. Mesmo quando o gato se afastou, o rato continuou perseguindo, provando que coragem supera tamanho. Número 4. O crocodilo e os javalis. Esse crocodilo fez a escolha errada ao tentar atacar os filhotes de javali. O que ele não esperava era a reação imediata dos adultos. Os javalis avançaram com ferocidade, atacando o réptil sem piedade e deixando-o humilhado por sua péssima escolha de presa. A cena mostra claramente o crocodilo sem entender o que acabou de acontecer. Esses javalis, sem dúvida, se mostraram pais muito mais protetores do que muitos imaginam. Número 5. A leoa cercada pelas hienas. Durante um simples passeio pela floresta, uma leoa acabou cercada por um clã de hienas. Mesmo com toda a sua coragem, estava em desvantagem diante de tantos adversários. A batalha parecia perdida até que sua família surgiu para ajudar. Nesse instante, as hienas se arrependeram amargamente da escolha de enfrentar a leoa, pois a união dos leões mudou completamente o rumo da luta. Número 6. O burro contra o camelo. Esse burro não teve a melhor das ideias ao provocar um camelo, um animal muito maior e mais forte. O resultado foi imediato. O camelo respondeu à altura e o burro saiu castigado. Depois da surra, ele virou de costas e começou a balançar o rabo, como se fosse uma forma de pedir desculpas. Talvez agora ele conte às próximas gerações que nunca se deve mexer com um camelo. Número 7. Os babuínos contra o jacaré. Aqui, os babuínos mostraram que quando se juntam, a força se multiplica. Um deles foi capturado por um jacaré no rio, mas seus companheiros logo perceberam e partiram para o ataque. Nem todos tiveram coragem de encarar o réptil de frente, mas o grupo inteiro fez uma ofensiva poderosa. Depois de uma luta intensa, conseguiram resgatar o amigo. O jacaré, sem escolha, teve de soltar a presa e sair de mãos vazias. Número 8. A zebra e o leão. Dessa vez, foi o leão que teve um dia ruim no trabalho. Enquanto tentava capturar uma zebra, acabou sendo arrastado pela grama. Para o leão, foi um fracasso humilhante. Já para a zebra, foi um golpe de sorte incrível. De qualquer forma, a cena foi uma impressionante demonstração de que até o rei da selva pode passar vergonha diante de uma presa poderosa. Número 9. O marmoto contra 3 cães. 3 cachorros tentaram encarar um pequeno marmoto, mas a cena foi surpreendente. Mesmo em menor tamanho, o marmoto se mostrou tão corajoso que nenhum dos cães conseguiu encostar nele. Na verdade, parecia que os cães estavam mais assustados do que o próprio roedor. 2 dos cães pretos, em especial, fingiam estar ajudando, mas no fundo só blefavam. Confesso que não gostei de ver os cães atacando o marmoto, mas diante da covardia deles, fica claro que coragem é o que realmente faz diferença. Número 10. O gato desafiando jacarés. Os gatos têm fama de enfrentar qualquer coisa, e esse aqui provou que a reputação é verdadeira. Um jacaré ousou se aproximar de sua comida, mas o felino não hesitou. Sem medo algum, o gato avançou e deu um tapa certeiro no réptil, como se fosse apenas mais um rato. O jacaré recuou imediatamente, deslizando de volta para onde tinha vindo. Esse gato sabe exatamente como manter os outros em seu devido lugar. Número 11. A galinha contra a cobra. Essa cena mostra até onde vai o instinto materno. Uma galinha enfrentou uma cobra para defender seus pintinhos. A serpente achava que seria fácil capturar os filhotes, mas a mãe não recuou.
Com asas batendo sem parar, ela afastava a cobra e dava golpes para proteger sua ninhada. No fim, conseguiu salvar todos os filhotes e ainda enfrentou a cobra de frente até que ela se retirasse. Número 12. O ganso contra o gorila. Parece inacreditável, mas em um mesmo recinto estavam um gorila e um ganso. Quem poderia imaginar que o perigo não era para a ave, mas sim para o primata? O gorila tentou se aproximar, mas o ganso não gostou nada da invasão de espaço e partiu para cima. Apesar da força e do tamanho, o gorila ficou sem reação, recuando assustado diante das bicadas e ataques da ave. Essa cena mostra que muitas vezes não é o tamanho que conta, mas sim a atitude. Número 13. O tigre e o crocodilo no rio. Os leões e tigres dominam a terra firme, mas nos rios quem manda são os crocodilos. Um tigre quase pagou caro ao tentar atravessar o rio Sabi. Um crocodilo avançou rapidamente em direção ao seu pescoço, pronto para transformá-lo em almoço. Por sorte, o tigre conseguiu escapar do bote, nadou com todas as forças e saiu da área de alcance do réptil. O crocodilo não tentou novamente, talvez percebendo que havia escolhido a presa errada. Número 14. A gazela que fingiu estar morta. Você já ouviu falar que, diante de um predador, fingir-se de morto pode salvar sua vida? Pois essa gazela provou que funciona. Primeiro, ela foi capturada por um guepardo, mas logo um hiena apareceu querendo roubar a presa para si. Enquanto os dois predadores brigavam, a gazela permaneceu imóvel, parecendo morta. No momento em que a hiena se afastou, ela levantou e disparou em disparada como se nada tivesse acontecido. Uma fuga brilhante de uma situação quase fatal. Número 15. O canguru tentando afogar o cachorro notícia quente. Cangurus não têm apenas pernas fortes, eles também usam as mãos. E até para afogar alguém. Difícil de acreditar. Pois veja essa cena. O cachorro até podia ter ficado apenas latindo, mas quando resolveu entrar na água, passou dos limites. O canguru, então, não pensou duas vezes em revidar. O que aconteceu foi assustador. Ele segurou o cão e tentou afogá-lo, mostrando um lado inesperado e perigoso do marsupial. Número 16. O crocodilo e a gazela no rio Chobe. Esse crocodilo parecia ter escolhido a presa certa. Uma gazela atravessando sozinha o rio Chobe. Ele deu um salto poderoso e conseguiu agarrá-la. Mas, surpreendentemente, a gazela reapareceu na superfície. Desferiu um coice no crocodilo e saiu correndo para salvar a própria vida. Apesar da velocidade e da força do réptil, ele ficou sem nada. Mais uma derrota amarga para o predador. Número 17. A águia inteligente contra o ladrão de comida. No Featherdale Wildlife Park, os visitantes presenciaram um verdadeiro espetáculo de inteligência. Uma ave tentou roubar a comida de uma águia, mas acabou caindo numa armadilha. Primeiro, a águia protegeu a refeição. Depois, de propósito, largou o alimento como se dissesse: "Vem pegar se for capaz." Quando a ave oportunista tentou, a águia foi mais rápida e agarrou o ladrão pelo pescoço. Por sorte, ele conseguiu se soltar, mas aprendeu da pior forma que roubar comida de uma águia não é tarefa fácil. Número 18. O macaco que encurralou o tigre. Nem sempre os macacos conseguem se defender de predadores, mas eles podem usar o ambiente a seu favor. Um exemplo foi esse macaco que conseguiu encurralar um tigre em cima de uma árvore. A cena fica ainda mais engraçada quando o tigre cai, e sem graça olha em volta como se quisesse ter certeza de que ninguém tinha visto. Depois, sai andando como se nada tivesse acontecido, tentando salvar sua dignidade. Número 19. A coelha contra a cobra. Uma cobra ousou invadir o ninho de uma coelha para atacar seus filhotes, mas o que parecia ser uma presa fácil virou um pesadelo para a serpente. Quando a mãe voltou e encontrou o intruso, não perdeu tempo. Com chutes rápidos e certeiros, atacou o réptil com fúria, até conseguir expulsá-lo do local. A cobra não teve escolha a não ser fugir, e com certeza não vai querer mexer com coelhinhos novamente. Número 20. O leão que subiu na árvore para fugir dos búfalos. Um leão achou que poderia dominar sozinho um búfalo, mas logo percebeu o erro. A manada inteira reagiu, forçando o felino a correr e, desesperado, subir em uma árvore para escapar. Ele ficou lá no alto, esperando que os búfalos desistissem, mas os animais foram persistentes, cercando a árvore como se quisessem dar uma lição. Com certeza, esse leão vai pensar duas vezes antes de enfrentar um grupo de búfalos novamente. Número 21. O gavião que errou ao atacar os pintinhos. Esse gavião cometeu um dos maiores erros de sua vida ao tentar roubar pintinhos na frente da mãe deles.
A reação da galinha foi imediata. Com um golpe repentino, ela derrubou o invasor e o deixou em estado de choque. Depois virou as costas calmamente e foi embora como se dissesse: "Agora se vira para sair dessa bagunça que você arrumou." A expressão atônita no rosto do gavião deixava claro que ele nunca mais tentaria repetir a façanha. Número 22. O burro contra a hiena. Burros têm um ódio natural contra coiotes e qualquer animal parecido com eles. Por isso, quando um burro deu de cara com uma hiena, não pensou duas vezes. Ele agarrou a orelha do predador e começou a arrastá-lo contra uma cerca de arame. A cena foi brutal. O burro simplesmente não largava a hiena, arrastando-a pelo espaço até que ela aprendesse a lição. A lenda diz que eles ainda estão brigando até hoje. Número 23. O texugo contra os guepardos. Os texugos do mel são famosos por sua coragem e agressividade. Uma matilha inteira de guepardos subestimou um deles e acabou pagando caro. Mesmo cercado, o texugo resistia com sua pele grossa e força incrível. Até quando um dos felinos conseguiu agarrá-lo, ele se soltou e seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Depois de uma longa batalha, os guepardos perceberam que era inútil continuar. O texugo saiu vitorioso e completamente ileso. Número 24. O texugo defendendo o filhote. Não foi só uma vez que os felinos erraram ao enfrentar texugos. Outro guepardo resolveu atacar um filhote, mas a mãe texugo apareceu imediatamente. Sem pensar, ela se lançou sobre o predador, forçando-o a recuar em desespero. A cena é até engraçada. Uma pequena criatura colocando um dos maiores caçadores do mundo para correr. Os texugos realmente não conhecem a palavra medo. Número 25. O galo contra a águia. As coisas ficaram complicadas para esse galo quando uma águia decidiu que ele seria sua próxima refeição. O ataque foi rápido, mas o galo reagiu com ainda mais velocidade. Ele avançou com bicadas certeiras, atingindo a ave de rapina sem parar. A águia ficou completamente impotente diante da determinação do galo e só conseguiu escapar por pouco, levando uma boa surra como lembrança. Número 26. O tubarão contra o isópode gigante. As profundezas do oceano escondem criaturas aterrorizantes, e esse tubarão descobriu isso da pior forma. Ele foi surpreendido por um enorme isópode, que se agarrou ao seu corpo e o girou como se não fosse nada. O ataque foi tão violento que outro tubarão, que estava por perto, não pensou duas vezes. Fugiu imediatamente para salvar a própria pele. Contra um isópode gigante, nem mesmo tubarões estão seguros. Número 27. O polvo contra o tubarão. Esse tubarão chegou perto demais da toca de um polvo, e foi a pior decisão que poderia ter tomado. Quando o momento certo chegou, o polvo atacou com rapidez, envolvendo o predador com seus tentáculos poderosos. O tubarão lutou, se contorceu, mas não conseguia escapar da pressão. A batalha foi intensa, e a dúvida pairava. Quem sairia vivo dali? O polvo até lançou sua tinta escura para confundir, mas no fim, o tubarão conseguiu se soltar e escapar. Ainda assim, ficou claro que o polvo precisa treinar mais se quiser realmente derrotar um tubarão. Número 28. Os guepardos contra o touro Nyala. 3 guepardos acharam que seria fácil derrubar um touro Nyala. Mas eles não contavam com a inteligência e o porte do animal. Ele usou os arbustos para proteger as costas, impedindo ataques por trás, e manteve seus chifres sempre à frente, pronto para causar ferimentos mortais. Mesmo com toda a agilidade dos felinos, o Nyala se mostrou um adversário duríssimo. Não dá para saber se os guepardos conseguiram sua refeição, mas com certeza tiveram que suar muito mais do que esperavam. Número 29. O pássaro que enganou o tubarão. Um enorme tubarão avistou um pássaro no mar e já o considerava uma presa garantida. As chances de fuga eram quase nulas, e de fato o tubarão chegou a pegá-lo. O que ninguém esperava é que o pássaro reaparecesse vivo, escapando do ataque de forma quase milagrosa. Foi como se tivesse truques de mágica escondidos sob as penas. O tubarão ficou sem entender como perdeu sua refeição. Número 30. A galinha defendendo os ovos da cobra. Outra cena impressionante de instinto materno. Uma galinha não deixou que uma cobra se aproximasse de seus ovos. Antes que a serpente pudesse agir, a ave desferiu bicadas certeiras na cabeça dela. A cobra ficou completamente confusa com a reação, sem saber o que havia acontecido, e decidiu recuar. A galinha provou que, mesmo parecendo frágil, pode ser uma guerreira implacável quando se trata de proteger seus filhotes. Número 31. O rato saltador contra o centopeia.
Esse pequeno rato saltador mostrou habilidades dignas de Kung Fu ao enfrentar uma centopeia venenosa. O inseto tentou atacar, mas a velocidade e os reflexos do rato eram simplesmente impressionantes. Em câmera lenta, fica ainda mais claro o quão rápido ele se move. Depois de uma longa luta, o rato conseguiu arrancar as mandíbulas da centopeia e ainda terminou com um jantar saboroso para a família. Vitória e comida garantidas. Número 32. A tartaruga contra o tubarão-tigre. Normalmente, quando um tubarão ataca, a vitória é dele. Mas dessa vez não. Um tubarão-tigre tentou transformar uma tartaruga em refeição, mas se deu mal. A carapaça serviu como escudo perfeito contra as mordidas, e o predador não conseguiu cravar os dentes. Irritada, a tartaruga ainda contra-atacou, mordendo o rabo do tubarão. Foi quase cômico ver um dos maiores caçadores marinhos sendo intimidado por uma tartaruga. Número 33. O cachorro contra o lagarto. Cachorros têm o hábito de arrumar confusão sem necessidade, e esse foi exatamente o caso. O cão não parava de latir para um grande lagarto até que o réptil se cansou. Num ataque repentino, o lagarto correu atrás do cachorro, que saiu em disparada. Mesmo assim, o cão voltou a latir logo em seguida sem aprender a lição. Se continuar desse jeito, vai acabar entrando em sérios apuros um dia. Número 34. O mangusto contra o bando de leões. Na reserva de Masai Mara, no Quênia, um pequeno mangusto deu um verdadeiro show de coragem. Enquanto muitos animais fugiriam apavorados, ele decidiu enfrentar um grupo inteiro de leões. Avançou com agressividade, soltando gritos e vocalizações para intimidar os felinos. Os leões, surpresos com a ousadia daquele adversário minúsculo, começaram a recuar. No fim, o mangusto saiu como o verdadeiro chefe da cena, provando que tamanho não é documento. Número 35. O lagarto contra dois cachorros. Dois cães ficaram provocando um lagarto, latindo sem parar como se fossem donos do território. O lagarto, no entanto, não se intimidou. Depois de muito barulho, ele simplesmente girou a cauda com força e acertou um dos cachorros em cheio. O golpe foi tão inesperado que os cães pararam na hora. Eles pensaram que estavam no controle, mas a lição foi clara. Não se deve cutucar quem sabe se defender. Número 36. O carneiro contra os touros. Imagine um carneiro enfrentando touros. Quem você acha que levaria a melhor? Dois touros estavam tranquilos quando o carneiro decidiu que não queria a presença deles em sua área. Ele recuou, tomou distância e disparou em velocidade máxima, acertando a cabeça de um dos touros. O impacto foi tão forte que o touro desabou no chão. Pela diferença de tamanho, parecia impossível, mas ali ficou provado que determinação vence qualquer obstáculo. Número 37. O pintinho contra o lagarto. Um lagarto atacou um pintinho pensando que seria presa fácil. Ele avançou na cabeça e depois na asa do pequeno, mas a reação foi imediata. O pintinho contra-atacou com bicadas e mostrou que não estava disposto a se render. O lagarto tentou mais uma vez, mas acabou desistindo, completamente confuso com a resistência daquela ave tão pequena. A lição foi clara. Nem tudo é tão simples quanto parece. Número 38. A cabra contra os rinocerontes. Essa cabra mostrou que é realmente destemida. Mesmo diante de rinocerontes, animais gigantescos, ela não recuou. Encarou os adversários de frente sem medo e até se ajoelhou para preparar um golpe certeiro. O resultado? Os rinocerontes recuaram, preferindo evitar a briga. Corajosa e firme, a cabra se mostrou digna do apelido GUAT, o maior de todos os tempos. Número 39. O guepardo contra o porco-espinho. Predadores geralmente evitam porcos-espinhos por causa de seus espinhos afiados, mas esse guepardo estava faminto demais para pensar direito. Ele tentou várias vezes alcançar o pescoço da presa, mas o porco-espinho manteve os espinhos voltados para ele o tempo todo. O resultado foi doloroso. O felino saiu com as patas cheias de espinhos cravados. Mesmo assim, insistiu algumas vezes, só para acabar ainda mais ferido. Depois de tantas tentativas, teve que desistir, aprendendo da pior forma porque quase ninguém mexe com porcos-espinhos. Número 40. A gata contra os cachorros. Essa gata vinha sendo atormentada por cachorros por bastante tempo. Eles latiam sem parar, cercando-a como se ela estivesse com medo, mas a felina só estava esperando o momento certo para reagir. Quando viu a chance perfeita, avançou com rapidez e empurrou um dos cães direto para dentro da piscina.
Uma vingança rápida, inteligente e muito bem executada. A cena provou que essa gata sabia exatamente como virar o jogo a seu favor. Número 41. O corvo preso no galinheiro. Um buraco na grade do galinheiro parecia um convite para um corvo faminto. Ele entrou sem pensar duas vezes para roubar um pintinho, mas não percebeu que estava caindo numa armadilha. A mãe galinha apareceu atrás dele e o pássaro não conseguia encontrar a saída. A situação ficou crítica até que o fazendeiro resolveu intervir, desligando a câmera e ajudando o corvo a escapar. Mas a lição ficou: nunca subestime a vigilância de uma galinha com seus filhotes. Número 42. O mangusto contra a cobra-rei. Normalmente, mangustos lidam com cobras como se fossem simples petiscos, mas dessa vez a história foi diferente. Ao enfrentar uma poderosa cobra-rei, o mangusto não encontrou brechas. A batalha no deserto foi tensa, com ataques rápidos de ambos os lados. No entanto, a serpente conseguiu aplicar o golpe perfeito no momento certo. Um bote certeiro selou o destino do pequeno guerreiro. Ainda assim, fica a torcida para que o mangusto tenha sobrevivido a essa luta brutal. Número 43. O urso e as abelhas. Um urso achou que poderia aproveitar um favo de mel sem grandes problemas, mas esqueceu de um detalhe: as abelhas não entregam seu tesouro facilmente. Assim que tentou pegar o mel, foi recebido por um enxame furioso. O urso não conseguiu enfrentar o ataque coordenado dos insetos e não teve escolha a não ser fugir correndo. Quem já passou por uma situação parecida com abelhas sabe bem como ele se sentiu naquele momento. Número 44. O pato contra a gaivota. Gaivotas adoram caçar patinhos indefesos, e por isso os patos não suportam a presença delas. Quando uma gaivota se aproximou de uma família de patos, a mãe não perdeu tempo. Pediu que os filhotes desviassem o olhar e avançou com toda a fúria contra a intrusa. Por sorte, a gaivota conseguiu escapar, mas foi puro azar dela ter encontrado uma mãe tão feroz. Caso contrário, teria virado vítima naquele instante. Número 45. O cervo que enganou o leão com um drible incrível. Esse foi um verdadeiro lance de mestre. Um leão estava pronto para capturar um cervo, quando o animal fez um movimento inesperado. Fingiu que iria para um lado e disparou para o outro. O felino caiu direitinho na finta, indo para a direção errada e ficando completamente perdido. O cervo aproveitou e escapou sem ser tocado. Se existisse um campeonato de dodgeball na natureza, esse cervo certamente seria considerado o verdadeiro GOAT, o maior de todos os tempos. Número 46. O hipopótamo enfrentando rinocerontes. Um hipopótamo resolveu se meter em território de rinocerontes em um parque africano, e a ousadia custou caro. No início, os rinocerontes toleraram a presença incômoda, mas depois de tanta provocação, reagiram. Um golpe poderoso fez o hipopótamo perceber que havia passado dos limites. Sem escolha, ele bateu em retirada, correndo para salvar a própria pele. Foi uma lição clara de que, no território dos rinocerontes, não existe espaço para intrusos. Número 47. A gaivota contra o polvo gigante. Em busca de comida, uma gaivota decidiu que queria algo maior do que peixes pequenos. Ela avistou um polvo gigante e pousou direto sobre ele, achando que seria um banquete. Mas foi exatamente o contrário. O polvo a agarrou com seus tentáculos e injetou veneno de imediato. A ave lutou desesperadamente para escapar, mas não teve chance. Em instantes, o caçador virou presa e a gaivota foi derrotada de forma trágica. Número 48. A galinha que enfrentou a gata. Uma galinha mostrou agressividade impressionante contra uma gata que tentou caçá-la. O felino atacou sem hesitar, mas recebeu uma resposta dura. Bicadas e asas batendo com força. Depois do choque inicial, a gata tentou novamente, mas a cena se repetiu. No fim, a predadora entendeu que aquela ave era brava demais e que seria melhor procurar uma presa diferente. Foi uma demonstração de resistência que ninguém esperava. Número 49. O elefante jovem contra o búfalo. Um filhote de elefante achou que seria divertido brincar chutando a cabeça de um búfalo, mas o que parecia brincadeira foi levado a sério pelo outro animal. O búfalo reagiu com violência, surpreendendo o pequeno elefante. Assustado, o jovem correu de volta para a mãe, chorando como um adolescente que não soube medir suas forças. Para ele foi um trauma, mas para quem assistiu, a cena foi realmente divertida. Número 50. A coruja contra a raposa. Em uma noite gelada, as câmeras de segurança flagraram uma cena rara. Uma raposa faminta tentou caçar uma coruja. A ave, porém, não se intimidou. Com reflexos incríveis,
Enfrentou a raposa e ainda revidou com golpes certeiros. O mais impressionante foi a volta da coruja ao mesmo local, pousando firme e encarando a raposa como se dissesse: "Aqui quem manda sou eu." A raposa, sem alternativa, teve que recuar humilhada. Número 51, o carneiro branco e o carneiro preto. No início parecia apenas uma disputa simples. O carneiro branco parecia querer evitar a briga, mas o carneiro preto queria espetáculo completo. Assim que começou a batalha, o carneiro preto avançou com tudo, dando cabeçadas poderosas. A cena foi intensa, e enquanto um tentava escapar, o outro insistia em continuar o confronto, como se quisesse mostrar quem realmente mandava naquele território. Número 52. O guepardo contra a ema avestruz. Essa luta épica aconteceu na cratera de Ngorongoro, na Tanzânia. Um guepardo tentou caçar filhotes de ema avestruz, mas não contava com a presença da mãe. A ave, com seu tamanho e força, não deixou barato e partiu para cima do predador. Depois de alguns ataques ferozes, o felino percebeu que estava colocando sua vida em risco por uma caça pequena. A conclusão foi clara: não vale a pena enfrentar uma ema avestruz adulta. Número 53, o mangusto contra o leão. Pouca gente imagina, mas o mangusto pode ser um adversário terrível até para o rei da selva. Em uma filmagem rara, um leão tentou caçá-lo, mas o pequeno animal resistiu bravamente. A cada ataque do leão, o mangusto rebatia com mais coragem. O olhar do felino parecia incrédulo, como se estivesse pensando: como esse ser minúsculo consegue resistir tanto? A luta mostrou que a ferocidade está no espírito, não no tamanho. Número 54. O cachorro contra a enguia elétrica. Um cão achou que havia encontrado um almoço fácil quando viu uma enguia elétrica, mas esqueceu que na natureza não existe refeição grátis. Assim que tentou abocanhar o animal, levou uma descarga de até 600 volts. O choque foi tão inesperado que ele saiu correndo sem nem entender o que tinha acontecido. A enguia, mais uma vez, provou que sua defesa é absolutamente impressionante. Número 55. Os suricatos contra a cobra. Os suricatos são extremamente territoriais e não aceitam intrusos, ainda mais quando tentam atacar seus filhotes. Foi exatamente o que aconteceu quando uma cobra apareceu. Os pequenos mamíferos, em grupo, partiram para cima, unindo forças contra o réptil. Mesmo com o perigo do veneno, eles avançaram até que a cobra desistisse. No fim, a serpente foi obrigada a abandonar a área imediatamente. Número 56. Os pinguins contra a ave petrel. Era o primeiro passeio na praia de um grupo de pinguins jovens, mas eles tiveram o azar de encontrar uma ave petrel no caminho. A situação ficou tensa até que um pinguim de Adélia apareceu para salvar os filhotes. Com coragem, ele encarou o predador e o fez recuar, garantindo a segurança do grupo. Para os pequenos, foi um aprendizado precoce sobre os perigos do mundo selvagem. Número 57. O carneiro contra o touro. Mais uma cena que prova que nunca se deve julgar pela aparência. Um touro resolveu provocar um carneiro, mas não esperava ser atacado da mesma forma, com uma cabeçada fulminante. O impacto foi tão forte que o touro saiu correndo do campo de batalha logo após o primeiro golpe. O carneiro, com determinação e força, mostrou que mesmo os grandalhões podem perder em um duelo de impacto. Número 58. Os caranguejos contra o polvo. Durante a migração anual de caranguejos-aranha, um mergulhador australiano presenciou algo inédito. Um polvo tentou atacar um dos caranguejos menores, mas não contava com a união da comunidade. Os caranguejos se juntaram e cercaram o predador, transformando a caça em armadilha. A cena foi impressionante. Um polvo, que normalmente aterroriza presas solitárias, acabou dominado por dezenas de crustáceos unidos. Número 59. O rato ninja contra o gato. Essa cena parece saída de um desenho animado. Um rato ágil usou chutes e movimentos rápidos para enfrentar um gato que o perseguia. O felino parecia confuso, sem saber como reagir diante de um adversário tão ousado. O roedor, como um verdadeiro lutador de artes marciais, mostrou quem era o chefe naquela disputa, deixando claro que nem sempre os caçadores saem por cima. Número 60. Os búfalos contra os leões. Um grupo de leões acreditava que conseguiria derrubar um búfalo sozinhos. Eles chegaram a subir em suas costas, tentando imobilizá-lo, mas esqueceram de um detalhe: o rebanho. Logo, vários búfalos surgiram para defender o companheiro. Um deles chegou a lançar um leão pelos ares com a força dos chifres. No fim, os felinos tiveram que desistir, provando que enfrentar a manada inteira é uma péssima ideia.
E aí, qual dessas cenas foi a mais impressionante para você? A natureza nunca deixa de nos surpreender, mostrando que coragem, instinto e até sorte podem virar o jogo em qualquer luta. Desde os menores roedores até os gigantes da selva, cada animal provou que ter um dia ruim pode acontecer com qualquer um. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!